nossas aulas. Voltamos aqui para falar sobre, dando continuidade ao nosso curso de NR10. A gente parou falando sobre colocação fora do alcance, certo? Só que antes disso, a gente já vinha falando sobre seccionamento automático, certo? Seccionamento automático da alimentação. No seccionamento automático da alimentação, a gente viu que essa é uma das medidas de proteção, certo? Então, ele serve para proteger, por exemplo, no caso de um contato direto ou até mesmo um contato indireto, por exemplo, no caso de uma criança, colocar o dedo na tomada, certo? E aí ficar sujeito à descarga elétrica, então o circuito vai fazer o seccionamento e os dispositivos vão ser acionados. Ou, por exemplo, no caso de uma pessoa que estiver fazendo a manutenção na rede elétrica ou algum equipamento de instalação, se acontecer alguma falha, então ele vai haver o seccionamento do circuito e vai haver a proteção dessa pessoa, certo? A gente viu isso aí. A gente viu também no caso do chuveiro elétrico, como por exemplo, se não tiver o sistema de aterramento adequado e além disso não tiver os outros dispositivos de proteção como o disjuntor e o DR, que a 5410 obriga a utilização do DR de alta sensibilidade, certo? No caso da carcaça do motor também, se ela ficar energizada acidentalmente e a pessoa entrar em contato com essa carcaça, para que não haja o acidente elétrico, deve haver o seccionamento automático do circuito. Isso é dado pelos dispositivos de proteção, certo? Então, a gente viu também que essas proteções também podem ser dadas por proteção básica, proteção supletiva, certo? A proteção básica, que a 5410 chama hoje, é o que ela chamava antes de contato direto, é a mesma coisa, ela só fez isso para adaptar à norma internacional, certo? Dentro da proteção básica, que é de contato direto, a gente tem a isolação das partes vivas, a gente viu também essa parte aí, a utilização de barreiras ou invólucros, obstáculos, a colocação fora do alcance. Dentro de isolação das partes vivas, a gente viu o exemplo da utilização da fita isolante, certo? Que eu até dei a dica para vocês como fazer melhor a isolação quando você for utilizar a fita isolante. Essa proteção básica também é o que acontece, por exemplo, nos fios, certo? Nos fios das residências, nos fios que estão transportando energia na nossa residência, eles são isolados. E aquela isolação deles só pode ser tirada se for destruída, o mesmo que acontece com a fita isolante, por exemplo. Ela só pode ser removida se for destruída. Então, essa proteção básica só pode ser removida caso ela seja destruída, certo? E aí a gente tem, como por exemplo também, dentro da proteção básica, a colocação de barreiras e invólucros. A gente comentou sobre isso também, certo? Como por exemplo no quadro de distribuição, a gente tem lá todo o circuito, os dispositivos de seccionamento, né, de proteção, disjuntor, DR, fusível, se for o caso, tudo mais. E a gente tem um quadro, que a gente no quadro teria as barreiras e os invólucros, que seria justamente para impedir o contato da pessoa com essas partes energizadas. Impedir um contato involuntário, como por exemplo a gente pode citar aqui também, colocação de obstáculos. Colocação de obstáculos, a gente comentou também que é justamente para as partes vivas ficarem confinadas em compartilhamento, que não seja permitido acesso de pessoas não autorizadas, certo? Só que isto é um impedimento para que a pessoa não tenha um contato involuntário, porque o contato voluntário, ou seja, a pessoa quer pular a determinado estabelecimento e ter o contato, ou seja, cometer o suicídio, então ela não vai impedir essas proteção básica, certo? Nesse caso aí, como também os obstáculos. Se você tem lá alguém fazendo a manutenção, a instalação, e tem a utilização de cones e fitas, certo? De sinalização, dá a proteção básica. Só que ninguém não pode impedir que essa pessoa voluntariamente vá lá porque ela quer, atravesse o cone e vá ter contato com essas partes energizadas. Então a proteção básica é para evitar o contato involuntário, ou seja, para alertar a pessoa. Nesse caso aqui, de obstáculo, no caso da isolação, certo? Você protege ela com um contato involuntário e voluntário, quer dizer, a não ser que ela vá lá e realmente destrua a isolação, ou seja, arranca a fita isolante ou tire toda a proteção do fio para que ela venha ter o contato, certo? Aí a gente parou falando na parte de colocação fora do alcance. Aqui a gente tem um exemplo da instalação, certo? Dos fios que passam nos nossos postes.
realmente eles são colocados fora do alcance para que a gente não venha a ter um contato voluntário com alta tensão, certo? Então, ela consiste em condutores energizados a uma altura, ou seja, uma distância, fora do alcance das pessoas e animais. Então, por norma, existe dimensões específicas para estabelecimentos que devem ser adotadas para que esta colocação fora do alcance seja garantida, certo? Então, mas a ideia é que determinados circuitos não fiquem acessíveis para pessoas ou animais terem contato involuntário, certo? Então, aqui discute-se as distâncias mínimas a serem obedecidas nas passagens destinadas à operação e ou manutenção quando for assegurada a proteção parcial por meio de obstáculos. O que é isso? Além da colocação fora do alcance, tem que se ter a proteção parcial, certo? Por meio de obstáculos, ou seja, tem que ter cones, tem que ter tudo no caso de uma manutenção, ou os obstáculos no caso de um poste, tudo mais. Então, a proteção básica tem que existir e também a proteção fora do alcance. Existem normas específicas que estabelecem essas dimensões mínimas que devem ser adotadas. Por exemplo, na seção 5.1.5.4 da 5410, certo? Ela trata mais especificamente dessas distâncias. Ela trata como zonas, certo? Ela diz o seguinte, que partes simultaneamente acessíveis que apresentam potenciais diferentes devem se situar fora do alcance da zona normal. Então ela define umas zonas, como a gente tem aqui na imagem, certo? E aí partes simultaneamente com potenciais, certo? Ou seja, com potenciais diferentes. Então, se eu tenho alguma máquina, algum equipamento com determinado potencial, a outra com determinado potencial, então eu tenho que obedecer uma distância mínima para que ela não seja simultaneamente acessível. E ela diz o seguinte, que as duas partes são simultaneamente acessíveis se o afastamento entre elas não for superior a 2,5 metros. Ou seja, se eu tenho uma parte aqui e outra parte aqui, e a distância entre elas não for de 2,5 metros, então elas são simultaneamente acessíveis. Ou seja, tem como eu pegar em uma e pegar em outra ao mesmo tempo. Então, se você quer fazer a proteção contra essas partes, que para que não seja colocação fora do alcance, certo? Para que ela não seja acessível simultaneamente, desde que ela tenha potenciais diferentes, então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar elas com uma distância maior do que 2,5 metros. Só que isso tem algumas colocações, como por exemplo, a norma diz o seguinte, no caso da distância vertical e a distância horizontal. Para falar isso, vamos fazer primeiro uma revisão assim, básica sobre vertical e horizontal, só para refrescar a memória de todos, certo? Então, o que a gente tem as duas imagens, certo? No caso, a vertical, se a gente considerar um plano XY, por exemplo, a gente tem vertical para cima, horizontal, se você lembrar do horizonte, certo? Ou de outra forma, se você lembrar de um piso, por exemplo, alguma coisa, você tem o plano vertical. Se você lembrar de uma parede, por exemplo, você teria o plano horizontal. E algo inclinado, a gente teria o plano inclinado, certo? Só para ficar mais fácil, quando a gente citar aqui agora o que a norma fala a respeito de distância vertical e a respeito de distância horizontal, certo? Então, aí ela diz o seguinte, se os espaços nos quais for prevista normalmente a presença de circulação de pessoas, houver obstáculos, por exemplo, tela, limitando a mobilidade no plano horizontal, a demarcação na zona fora do alcance deve ser feita a partir do obstáculo. Ou seja, se no plano horizontal eu tenho algum obstáculo que serve uma tela, limitando para que a pessoa tenha acesso à parte energizada ou às partes energizadas com potencial diferente, então essa demarcação deve ser feita a partir do obstáculo. Ou seja, não importa se o meu equipamento está a 1 metro da grade, por exemplo, se a minha tela está aqui, a demarcação deve ser feita da tela para lá no plano
horizontal, certo? Já no plano vertical, ela diz o seguinte: para o plano vertical, certo, a delimitação da zona de alcance normal deve observar os 2,5 metros na superfície, tal como indicado na figura, independente da existência de qualquer obstáculo, como grau de proteção das partes vivas. Então, mesmo que eu tenha grau de proteção das partes vivas, mesmo que eu tenha outros impedimentos, outros obstáculos, no caso do plano vertical, ou seja, se a gente tem alguma parte energizada, alguma parte já acima aqui da minha altura, por exemplo, ela tem que estar a 2,5 metros para que não seja possível estar acessando essa parte, certo? Então, no plano horizontal, vertical e horizontal, aí você vai obedecer, mesmo que você tenha obstáculos, mesmo que você tenha outras barreiras, tem que obedecer essas distâncias mínimas dadas pela NBR 5410, certo? Existem outras normas específicas também que estabelecem essas proteções, certo? Que a gente está fazendo mais por alto para vocês entenderem o que seria essas proteções. O intuito aqui é justamente fazer com que vocês entendam o que são essas proteções, como que elas existem, como respeitá-las, entendeu? Porque a ideia é que o curso faça vocês terem a noção do que existe os graus de proteção, do que existem os riscos, como minimizar esses riscos, como excluir, certo? Como respeitar as normas, como seguir e assim garantir a sua segurança, a sua saúde, certo? Dentro de proteção também a gente tem a colocação fora do alcance, certo? Então a colocação fora do alcance a gente viu dentro da norma, a gente viu na imagem, certo? E que a gente tem na prática, certo? Então, por exemplo, em locais onde objetos condutivos, compridos ou volumosos foram manipulados, habitualmente esses afastamentos exigidos devem ser aumentados, levando-se em conta as dimensões de tais objetos, ou seja, as normas citam determinadas dimensões que devem ser seguidas, certo? Entretanto, se você, o profissional que está lá, o engenheiro, segurança de trabalho e tudo mais, fizer um levantamento e ver que, por exemplo, dentro de uma fábrica eu tenho uma instalação dentro dela, certo? Está lá. Só que ela está, por exemplo, a uma altura de 3 metros. Está bem maior do que a norma estabelece. Só que os trabalhadores vão lá, estar trabalhando com vergalhões, por exemplo, ou canos, certo? De metal, de aço, que vão estar na vertical, sendo transportados na vertical, com altura maior ou igual a 3 metros. Então, o que é que acontece? Esses canos estão perfeitamente com a possibilidade de tocar esses fios energizados. Então, o que é que acontece nesses casos? A instalação deve ser feita em uma altura maior para evitar esses riscos de acidente. Por exemplo, aqui a gente tem na subestação, aqui, por exemplo, no caso dos transformadores, certo? As partes do circuito não estão acessíveis para uma pessoa do chão ir lá e colocar a mão, certo? Aqui a gente tem também que, além de eu só abrir um parênteses, aqui a gente vê justamente a placa, certo? De sinalização de perigo. A gente vê também a utilização de grades para evitar, para sinalizar, né, um tipo de proteção, para sinalizar para a pessoa não entrar. Entretanto, como já foi falado, essa grade ela não garante que a pessoa não vá ter acesso, porque a pessoa pode muito bem pular ali e entrar, certo? Então, proteção contra contato indireto ou involuntário, certo? Então, aqui a gente vê também que as instalações estão em uma altura superior para que a pessoa do chão tenha acesso a essas partes, ou seja, qualquer pessoa possa chegar lá e tocar, certo? E se acidentar involuntariamente. E aí também a gente pode ver isso aqui mais detalhados na tabela 28 da NBR 5410. Eu aconselho quem tiver mais curiosidade para tentar encontrar essa norma, porque ela tem muitas coisas da NR10 que é justamente totalmente de acordo com a 5410. Em todo momento a gente está sempre citando ela. Mais na frente, quando a gente for falar de outros NRs também, a gente vai falar mais uma vez da 5410, porque ela trata justamente da baixa tensão. Então, muitas coisas de lá é o que regulamenta a aplicação no nosso dia a dia, nos circuitos de baixa tensão, que é o que normalmente a gente tem mais acesso, certo?
Dentro da proteção, a gente tem a proteção supletiva, que é a isolação dupla ou reforçada. O que é essa isolação dupla reforçada? Existem determinados cabos, eu acho que a maioria já deve ter visto, que ele tem esses cabos de instalação normais que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele tem uma isolação. Só que existem outros cabos que vêm com, por exemplo, aqui você tem cabos dentro e tem outra proteção em cima desses cabos, certo? Então seria a isolação dupla ou reforçada. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo do um cabo normal que a gente utiliza, que seria o condutor isolado, o cabo unipolar, que teria duas proteções ainda, e tem o cabo multipolar, onde cada condutor tem a sua proteção e ainda tem uma proteção extra, certo? A gente vai ver no próximo slide cabos que utilizam esse tipo de proteção para que sejam utilizados em tensões mais elevadas, para que fiquem possam ficar expostos ao meio ambiente com maiores condições atmosféricas, certo? Só que nessa proteção supletiva, a proteção básica é provida por uma isolação básica e a proteção supletiva por uma isolação suplementar. Parece redundante, mas o que é que acontece? No caso do cabo isolado, a proteção básica é dada simplesmente pela aquela proteção que todos nós já conhecemos, como por exemplo no fio de tomada, fio de iluminação, certo? A gente tem a proteção básica. E aí a proteção supletiva seria essa outra camada de proteção que tem no fio, que nem todos os fios têm essas duas camadas de proteção, certo? E também as proteção básicas e supletivas simultaneamente são providas por uma isolação reforçada entre partes vivas e partes acessíveis. Então, dependendo do local onde for ficar a sua instalação, é aconselhável utilizar isso aqui porque a proteção básica e supletiva, elas têm este reforço extra, certo? Então você está garantindo mais a segurança. Só que assim, mais uma vez, normas específicas que para tratar disso aí, a 5410 também fala bastante sobre isso aí. Então, para o profissional que for aplicar, decidir qual vai utilizar, então ele vai ter conhecimento suficiente, vai estar por dentro da norma, certo? É só para vocês mais uma vez entenderem que esses tipos de isolação existem. Daqui a pouco a gente vai ver um slide que mostra perfeitamente como todos nós temos contato com isso no nosso dia a dia, às vezes nem notamos, certo? Então, não se admite em nenhuma circunstância a aplicação da isolação dupla ou reforçada como única medida de proteção em linhas que incluam pontos de tomadas. O que seria isso? Lógico. Por quê? Isolação dupla reforçada ela pode ser rompida, certo? Então, no caso de uma tomada, linhas de tomada, ou seja, linhas de tomada em que a norma se refere, seria justamente as linhas de que estariam transportando a tensão. No nosso caso aqui, no nosso dia a dia, 220 ou 380 volts. Por que não se admite isto como proteção única? Porque se houver a isolação, o rompimento da isolação, o que é que vai acontecer? Se ela era a única medida de proteção, a pessoa vai ficar submetida a uma descarga elétrica, ao acidente, certo? Então não se admite nesses pontos, porque a gente já viu que tem que ter dispositivo de proteção, tem que ter aterramento, certo? Dependendo do local, do ambiente, tem que ter outros dispositivos como DR, DPS, dependendo se for motor, pode ter o relé, certo? Então, a gente já viu isso tudo, então a norma, mais uma vez, deixa claro que não é permitido a utilização da proteção dupla ou reforçada como medida de proteção, nesse caso dessa linha que alimenta esses aparelhos, certo? Agora fica a pergunta, existe algum caso em que essa medida pode ser aplicada como única medida de proteção? A resposta é depende. Depende de onde você vai estar aplicando isso aqui, certo? Se é um circuito interno no aparelho, se é, por exemplo, só algum fio de alguma máquina, como por exemplo a gente vai ver aqui agora, uma furadeira, um aquecedor, por exemplo. Só que isto só é permitido desde que a eficiência da proteção não seja atingida. Ou seja, posso colocar medida de proteção dupla ou supletiva como única medida de proteção? Depende. Isto vai afetar a eficiência da proteção?
como por exemplo, excluindo o primeiro caso, que já não é permitido para ponte de tomada, por quê? Porque se houvesse um rompimento da isolação dupla, supletiva, né? No caso da alimentação, então isso afetaria a eficiência da proteção, porque você não teria um dispositivo de proteção, já que ele era o único meio de proteção. Você não teria um disjuntor, você não teria aterramento, você não teria um DR, não teria nada. Então isso afetaria a eficiência da proteção. Então, mas em outros casos necessita-se você fazer um estudo para saber se é possível ou não, certo? Fazer esta meio de proteção como única medida, certo? No próximo bloco a gente continua justamente falando de essa proteção supletiva aplicada em alguns fios e em alguns equipamentos, como eu já tinha até falado, no caso de furadeira, aquecedor e tudo mais. No próximo a gente continua.